Hoje, a reportagem da Vida Nova FM está aqui no bairro Nova Canarana, na rua Capoeira Grande, para nós falarmos com a filha do seu Antônio Hansen. Ele que, na última oportunidade em que nós falamos com ele, contou um pouco do seu drama, o qual ele estava vivendo, onde ele estava morando num cômodo bastante apertado, passando inclusive necessidades, e que a sua família havia o abandonado. Então a gente resolveu procurar a dona Eliane Hansen, filha do seu Antônio, que mora aqui no município de Canarana, para contar um pouco sobre essa situação. E nós estamos chegando aqui no trabalho dela, inclusive, para falarmos um pouco sobre essa situação e trazermos também o posicionamento da Eliane. Eliane, então hoje a gente veio conversar com você aqui no teu trabalho e, claro, você aceitou que a gente fizesse essa entrevista, que a gente conversasse com você. E Eliane, como é do seu conhecimento, seu pai procurou a reportagem da Vida Nova FM para contar um pouco sobre a condição dele. Ele estava passando necessidades e contou, inclusive, que a família havia abandonado ele. É realmente isso que aconteceu, Eliane? Não, ele não está abandonado. Ele está esperando a vaga dele para ir lá para o lar dos idosos. Ele não está abandonado. Até ele havia falado sobre a questão do lar dos idosos, que ele não queria voltar. Por que isso? Porque ele não quer disponibilizar o cartão dele para pagar as despesas dele. Ele acha que não tem necessidade, sendo que lá tem necessidade com remédio, com trabalho, com limpeza, com comida, tudo mais. Quem tem um ente lá no lar dos idosos sabe que tem custos, né? E ele não quer disponibilizar o cartão dele para isso. Mas esse cartão fica com você ou com o pessoal do lar dos idosos? Fica com o pessoal do lar dos idosos. Eu não tenho nenhum acesso quando passa para eles. E o cartão dele está com ele, não comigo. Certo. Eliane, seu pai agora está com 72 anos de idade, né? Está aqui em Canarana, e ele contou um pouco da história dele, como era o convívio familiar. Como era o senhor Antônio como pai? Eu não tenho convivência com meu pai. Ele me abandonou quando eu tinha pouco menos de um ano. Ele reapareceu, eu tinha 16 anos, ele sumiu de novo e reaparecia de pouco em pouco tempo. Eu não tenho convivência com meu pai, eu não sei o que é ter pai. Ele falou para nós da reportagem que a maioria das coisas deles estão com você e que você não o recebia aqui na casa dele. Eu não recebo e ele sabe o porquê. Ele sabe o que ele fez e ele sabe que não dá. Mas abandonado ele não está. Ele está sendo cuidado pela assistência social, ele está sendo medicado pela Secretaria de Saúde, ele faz tratamento no INA, que é a nossa prefeitura que banca os tratamentos dele, a ida, a vinda. Ele não está abandonado, ele só não quer fazer o que ele precisa fazer. Afinal de contas, ele é um idoso, como você falou, de 72 anos, e ele sabe que o local dele é no lar dos idosos, sendo cuidado, tratado, porque nunca, quando eu fui lá, ele nunca estava maltratado. Pelo contrário, cortavam o cabelo dele, cortavam as unhas dele. A cama dele era sempre limpinha e cheirosinha. Eu vistoriava direto. Dona Deusina é um amor com aqueles idosos. Ela cuida, ela ama, ela respeita. Ele não quer ir para lá por razões que ele mesmo sabe. Eu não vou falar porque eu não quero condenar nem apontar, mas ele sabe o porquê que ele não quer ir para lá. Bom, Eliane, desculpa a minha insistência, mas a maioria das pessoas que viram e ouviram a nossa reportagem julgaram a família como tivesse abandonado um idoso. Inclusive, como eu mesmo falei, eu procurei as autoridades para saber também o que poderia ser feito em relação a ele, porque afinal de contas, independente do que aconteça, ele é um idoso e precisa de cuidados especiais, mesmo que ele não aceite. Então, desculpa a minha insistência, Eliane, eu gostaria que, se você quisesse falar o porquê, esse motivo da maioria da família estar afastado do seu Antônio. Eu não vou denegrir a imagem dele, mas ele sabe o porquê. Quem tem família, quem tem filhos, sabe o porquê. Essa situação que nós estamos passando, só olhar os jornais e vocês vão ver o que está acontecendo dentro das casas. Eu não preciso dar motivos nem denegrir a imagem dele. Os meus irmãos não querem, ele também sabe o porquê. Ele está fingindo que não sabe, mas ele sabe. Tá bom? E eu não vou desistir dele. Eu vou desistir, não. A vaga dele está lá. Assim que a dona Deus me mandar falar, filha, a vaga dele saiu, eu mesmo vou buscar e vou levar lá. Porque ele não está abandonado. Ele simplesmente não quer ir. Aliás, ele não foi retirado. Ele estava num hotel chamado Paraíso, ele estava sendo amparado pela assistência social, ele estava sendo medicado pela assistência social, porque várias vezes eu vi o Paulinho, a enfermeira lá, medicar ele lá no hotel. Ele saiu fugido, porque ele não quis mais ficar lá. Lá ele recebia café da manhã, roupa limpa, quem lava a roupa dele sou eu, até hoje. Está ali no varal as roupinhas dele que eu lavei para ele vir buscar hoje. Eu não abandonei ele. Ele saiu de lá porque ele não queria mais ficar lá, porque ele queria fazer isso aqui. Colocar eu e os filhos dele como ruins. Nós não somos. Os filhos dele moram lá no Pará. Se ele fosse para lá hoje,
Meu irmão falou que receberia ele quando ele estivesse em casa, porque meu irmão é policial, passa uma semana em casa, uma semana no quartel. Quando ele não tivesse, meu irmão não poderia ficar com ele. Ele sabe o porquê. É só perguntar para ele que ele vai saber. Eliane, ele passou um período aqui junto com você, né? Você tem sua família, tem suas filhas, e a análise das suas filhas de como foi aqui a estadia do seu pai. Minhas filhas não têm intimidade com ele. Minhas filhas, toda vez que vê ele, se isola. Porque a intimidade delas são bem pouca. Porque, pelo que ele fez, elas não têm convívio com ele. Então, não tem intimidade nenhuma. Muito bem, Eliane, a gente agradece as palavras e a gente procurou a Eliane aqui no bairro Nova Canarana para falar justamente sobre essa questão, porque a reportagem da Vida Nova FM não está aqui para julgar ninguém. Está para ouvir os dois lados da história, assim como a gente falou com o senhor Antônio, nós estamos falando aqui com a dona Eliane e ela nos explanou. Óbvio que algumas coisas aqui são um pouco mais complexas ao entendimento e que realmente faz parte do convívio e do seio familiar deles. Então a gente também não está aqui para expor a dona Eliane, tampouco expor o senhor Antônio, mas essa é a realidade do que aconteceu. E a gente agradece as pessoas aqui de Canarana que estiveram disponibilizando a sua ajuda, a sua solidariedade, a sua caridade aí ao senhor Antônio. E mais uma vez agradecer a Eliane por mais que eu percebi que você está bastante emocionada em conceder essa entrevista, agradecer também aí o seu brio em poder falar em respeito desse assunto. E eu deixo aqui o microfone à disposição para você colocar mais algum outro recado que você acha interessante. Eu quero agradecer também, tanto à Secretaria de Saúde quanto ao prefeito, porque desde março de 2020 meu pai estava naquele hotel, bancado por eles. Né? Todo o tratamento, todo o alimento, era eles que davam. E ele teve a capacidade de falar que foi abandonado. Ele não foi. A Vânia, assistente social, estava o tempo todo lá, tanto comigo quanto com ele. Tanto que uma vez ele falou, eu não quero mais fazer hemodiálise. Fomos eu e a Vânia, ficamos tempo conversando com ele para ele não abandonar. Porque se ele abandonar a hemodiálise, 2 dias ele está internado de novo. Porque ele ficou 15 dias internado, que ele não me conhecia, ele não conhecia ninguém. Porque os rins dele estavam tão prejudicados que não dava mais acesso a nada, ele não conhecia ninguém. Então, eu quero agradecer por todo o trabalho que a Prefeitura fez, que a Assistência Social de Canarana fez, tá? Que ele não está abandonado. Nem a dona Leozina abandonou ele, porque ela sempre mandava mensagem para saber como é que ele estava. E não, ele não está abandonado. Ele está esperando a vaga dele no lar dos idosos. Ele está ali porque ele quer. Porque se ele não quisesse, ele estava lá, ó, no hotel. Que a prefeitura estava cuidando dele, certinho. Os remédios dele vêm pela prefeitura, pela assistência social. Ele não precisa fazer isso com ninguém. Tá? Eu agradeço por vocês poderem me dar essa oportunidade de falar. Eu agradeço muito. Vocês vão, com o tempo, descobrir quem realmente ele é. Ele é meu pai. Mas não é essa imagem que vocês estão pensando, não. Obrigada. Muito bem, essa foi a Eliane, né, falando sobre o caso do seu pai, senhor Antônio Hansen, o qual nós estivemos na moradia dele no último mês, falando aí sobre as condições as quais ele estava vivendo. A gente agradece mais uma vez aos nossos ouvintes da Vida Nova FM, aos telespectadores da Vida Nova FM TV Nova Web, que estão sempre engajados nas ações sociais da Vida Nova FM. Com as imagens de Giovanni Zwirtz para a Hora da Informação e Vida Nova FM 87.com.br, falou Anderson Nenning.